Você já viveu aquele momento em que, no meio de um dia comum, surge um pensamento que parece diferente de todos os outros? Não é apenas uma ideia passageira. É como se algo dentro de você se acendesse. A mente se aquieta por um instante. E você sente que há algo maior naquela simples frase ou lembrança. Será que poderia ser Deus falando? Muitas vezes esperamos que a resposta de Deus venha com sinais grandiosos, um milagre visível, uma voz audível, ou um acontecimento fora do comum, mas a Bíblia nos mostra que, muitas vezes, Ele fala de maneira sutil, dentro dos nossos próprios pensamentos. Elias, o profeta, esperou ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas ele veio em um sussurro suave. Reis 19:12. O problema é que vivemos cercados por barulho, não só o barulho externo, mas também o interno, feito de preocupações, lembranças, medos e expectativas, nesse ruído constante. É fácil ignorar ou confundir a voz de Deus com nossa própria imaginação, mas hoje quero te mostrar como reconhecer quando um pensamento é mais do que apenas uma ideia. É uma resposta direta do Senhor ao seu coração, e capítulo após capítulo, você vai aprender a discernir essa voz, testá-la pela palavra e aplicá-la à sua vida, talvez, no final deste vídeo. Você perceba que Deus já está falando com você há muito tempo, e que a resposta que você tanto esperava já estava dentro de você. O silêncio que não é silêncio, quando Deus fala dentro de você. Há momentos em que você ora, pede direção, e aparentemente o céu permanece em silêncio. Nenhuma porta se abre, nenhuma circunstância muda. Mas, de repente, no meio dessa quietude, um pensamento surge. Ele não é alto nem urgente, mas é claro e persistente. É aqui que muitos se confundem. Acham que é apenas coisa da cabeça, quando na verdade pode ser o sopro do Espírito. Quando um pensamento de Deus chega, ele não causa ansiedade, mas desperta fé e esperança. Não vem como pressão, mas como convite. Pode ser uma lembrança. Um conselho que você ouviu anos atrás ou um versículo que surge à mente, sem que você tenha aberto a Bíblia. É uma voz que traz direção, mas também paz. Esse silêncio que fala é relacional. Deus não está distante. Ele está cultivando intimidade. O silêncio dele não é ausência, mas espaço para que sua voz seja discernida. Por isso, da próxima vez que o céu parecer em silêncio, pergunte: da próxima vez que o céu parecer em silêncio, o que tem brotado no meu pensamento ultimamente? Talvez a resposta que você tanto espera já esteja ali, suave, mas carregada de direção, o filtro da palavra, separando resposta divina de imaginação. Nem todo pensamento que parece bom vem de Deus. Nossa mente é como um rio onde águas puras e turvas podem se misturar. Por isso, o Senhor nos deixou um filtro infalível, a sua palavra. O salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. É ela que ilumina o que é direção divina e o que é apenas distração quando um pensamento surgir. Pergunte: isso está alinhado com o caráter de Cristo? Confirma ou contradiz o que a Bíblia ensina? Deus jamais dará uma direção que viole princípios claros das Escrituras, por exemplo. Se uma ideia envolve mentira, orgulho, vingança ou injustiça, ainda que pareça resolver um problema imediato, não vem de Deus, porque o Espírito Santo não se contradiz. Em Filipenses 4:8, Paulo nos orienta a pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro e digno de louvor. Esse é o teste prático para filtrar nossos pensamentos. Uma resposta divina pode desafiar, corrigir ou confrontar, mas sempre carrega a essência do amor, da justiça e da misericórdia. Aplicar o filtro da palavra exige hábito. Quanto mais você se alimenta da Escritura, mais sensível fica para discernir o que é voz do Espírito e o que é apenas ruído mental. É como treinar o ouvido para reconhecer uma melodia específica em meio a centenas de sons. Se você quer ouvir Deus com clareza,
Encha sua mente daquilo que ele já falou nas páginas sagradas, porque o Deus que fala hoje nunca se contradiz com o que já revelou ontem, a voz que acalma, não que pressiona. Uma das maneiras mais seguras de identificar a voz de Deus é perceber o efeito que ela produz dentro de você. A resposta do Senhor pode ser firme, até confrontadora, mas nunca vem carregada de desespero ou opressão. Jesus disse: "Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá." João 14:27, quando a resposta é dele. Mesmo diante de decisões urgentes, há serenidade no coração. O inimigo pressiona, apressa e lança medo. Ele sabe que, sob ansiedade, tomamos decisões precipitadas. Já Deus conduz com paz. Mesmo quando o caminho exige coragem, pense nos discípulos em meio à tempestade. Marcos 4:39. O mar rugia, o vento soprava forte, mas bastou uma palavra de Jesus: "Acalme-se", para tudo se aquietar. A voz de Deus dentro de nós age da mesma forma. O cenário externo pode não mudar de imediato, mas algo muda profundamente no interior, quando um pensamento traz alívio à confusão, esperança à incerteza e coragem à fraqueza. Ele carrega a assinatura do Espírito Santo. Essa paz não é passividade, ela nos dá clareza para agir sem medo na prática. Ao receber uma possível resposta de Deus, pergunte: esse pensamento está me conduzindo à paz ou à pressa, à confiança ou ao pânico? A voz que acalma também direciona. Ela não nos deixa parados, mas nos guia com passos seguros, como um pastor que conduz suas ovelhas com firmeza e cuidado. Se a ideia que surgiu traz esse tipo de tranquilidade, mesmo em tempos de urgência, é sinal de que não é apenas sua mente, é Deus conduzindo o seu caminho. Quando a resposta vem como uma lembrança esquecida, há momentos em que, sem esperar, lembramos de algo que parecia enterrado no passado, um versículo que lemos anos atrás, um conselho de um irmão na fé, ou até uma experiência que achávamos não ter mais importância. Essa lembrança repentina pode ser mais do que nostalgia. Muitas vezes é o Espírito Santo agindo, trazendo à tona a resposta que precisamos agora. Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse." João 14:26. Essa obra de fazer lembrar é uma das formas mais sutis e poderosas de Deus falar conosco. Não se trata de um pensamento aleatório, mas de algo que, ao surgir, se conecta diretamente com o momento que estamos vivendo. Talvez você esteja diante de uma decisão difícil e, de repente, recorda uma situação antiga onde Deus já mostrou fidelidade, ou se vê lembrando de uma pregação que parecia não ter impacto na época, mas agora ilumina sua escolha. A chave é estar atento. Quando uma lembrança vem acompanhada de paz, convicção e alinhamento com a palavra, não a descarte. É como uma carta escrita por Deus no passado e entregue no tempo certo, na prática. Ao receber esse tipo de lembrança, pare e medite. Pergunte: Senhor, o que quer me mostrar com isso? Muitas respostas já estão guardadas dentro de nós, esperando apenas que o Espírito as traga à luz no momento exato. Quando ele faz isso, não é acaso, é direção. A diferença entre minha vontade e vontade de Deus no pensamento. Discernir se um pensamento vem de Deus ou do nosso próprio desejo é um dos maiores desafios da vida cristã. O coração humano é complexo e, como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, muitas vezes, podemos confundir nosso querer com a voz do Senhor, especialmente quando o que desejamos parece bom e até espiritual. A vontade de Deus sempre carrega 3 marcas: está alinhada com a sua palavra, glorifica a Ele acima de nós e produz frutos de justiça e paz. Tiago 3:17. Já a nossa vontade, por mais bem intencionada que pareça, tende a buscar conforto próprio, reconhecimento ou gratificação imediata. Um exemplo claro está em Pedro, em Mateus 16, 22-23.
Ele repreende Jesus ao ouvir sobre a cruz, porque não queria vê-lo sofrer. Pedro achava que estava cuidando, mas sua fala refletia sua própria perspectiva humana. Jesus o corrigiu, mostrando que aquele pensamento não vinha de Deus, mas dos homens. Na prática, ao avaliar um pensamento, pergunte: isso me aproxima mais do caráter de Cristo, ou apenas realiza meus planos pessoais? Se for de Deus, haverá disposição para obedecer mesmo que custe sacrifício. Se for apenas sua vontade, haverá resistência quando a direção exigir renúncia. Distinguir essas vozes exige oração constante e humildade para dizer como Jesus no Getsemane: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. É nesse lugar de rendição que nossa mente se alinha à mente de Cristo, e conseguimos reconhecer o que realmente vem dele. Sinais neurológicos da paz de Deus. Deus nos criou de forma tão perfeita que até o corpo reage quando recebemos algo dele. A paz de Deus não é apenas um conceito espiritual. Ela também se manifesta fisicamente. Filipenses 4:7 diz que essa paz excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. É como se ela funcionasse como um escudo contra o caos interior. A ciência confirma que a oração e a meditação bíblica reduzem a atividade da amígdala, área do cérebro responsável pelo medo e pela ansiedade, e aumentam a atividade do córtex pré-frontal, responsável por decisões equilibradas. Ou seja, quando um pensamento vem de Deus, não apenas traz clareza espiritual, mas também desacelera batimentos, relaxa músculos e acalma a respiração. É por isso que, mesmo diante de más notícias ou decisões importantes, um pensamento inspirado pelo Espírito pode fazer o corpo reagir como se estivesse em descanso. Essa paz não ignora a realidade, mas nos estabiliza para enfrentá-la com coragem. Por outro lado, quando uma ideia causa tensão física, mãos suando, respiração curta, pressão interna para decidir imediatamente. É um alerta para discernir se a origem é realmente divina. Deus não opera por intimidação. Treinar a percepção desses sinais físicos é parte do discernimento. Quando a mente e o corpo se alinham na paz que vem do alto, você está mais apto a reconhecer que não é apenas uma ideia boa, mas uma resposta direta do Senhor para o seu momento. O perigo de ignorar o pensamento certo na hora certa. Nem sempre a resposta de Deus vem repetidas vezes. Algumas direções são como janelas que se abrem por um tempo e depois se fecham. Ignorar um pensamento inspirado no momento certo pode nos fazer perder oportunidades, conexões e até livramentos preparados pelo Senhor. Provérbios 3:27 aconselha: não deixe de fazer o bem a quem precisa, estando em seu poder agir. Às vezes, essa oportunidade surge como um pensamento simples. Ligue para aquela pessoa agora. Ore por fulano. Não aceite essa proposta. Parece pequeno, mas pode ter implicações eternas. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25:13, as que estavam preparadas agiram no tempo certo. As outras, por adiar, perderam a entrada. Assim também acontece com pensamentos de Deus. O atraso ou a distração podem nos colocar fora do momento em que Ele quer agir. O perigo não está apenas em dizer não a Deus, mas em dizer depois. A procrastinação espiritual muitas vezes é mais letal que a desobediência consciente, porque nos dá a falsa sensação de que ainda teremos outra chance para evitar isso. É preciso cultivar sensibilidade e prontidão. Quando um pensamento vem com clareza, paz e alinhamento bíblico, trate-o com prioridade. Obedecer imediatamente é um ato de fé que honra o Deus que fala. Quem aprende a agir no tempo certo colhe frutos que só nascem para quem está no ritmo do céu. Respostas que confrontam, não apenas confortam. Muitas vezes esperamos que a voz de Deus venha apenas para nos encorajar e aliviar, mas na verdade, o amor dele também se expressa no confronto. Provérbios 3:12 diz: o Senhor disciplina a quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem se agrada, isso significa que, em alguns momentos, a resposta de Deus não será um abraço caloroso, mas uma chamada firme para mudar de rota.
O confronto divino pode vir como um pensamento que expõe uma atitude errada, um pecado oculto ou uma motivação egoísta. Pode ser desconfortável ouvir: peça perdão, abandone esse caminho. Volte e conserte no momento, nossa carne resiste. Mas o Espírito reconhece a verdade e a necessidade dessa correção. Pedro experimentou isso quando, após negar Jesus, lembrou-se das palavras do Mestre. Lucas 22, 61, 62. Aquela lembrança não foi para condená-lo, mas para levá-lo ao arrependimento e à restauração na prática. Na prática. É preciso humildade para aceitar que nem toda resposta de Deus será doce aos ouvidos. Às vezes, o que mais precisamos não é de consolo, mas de um redirecionamento. E isso é graça. Um Deus que se importa tanto conosco que não nos deixa continuar no caminho errado. Se o pensamento que veio confronta e, ao mesmo tempo, aponta para a restauração, abrace-o. Abrace-o. Ele pode ser o início de uma transformação que mudará não só o seu caminho, mas também o seu destino. O exercício devocional para treinar ouvidos espirituais. Ouvir a voz de Deus com clareza não é questão de sorte, mas de prática e relacionamento, assim como um músico treina o ouvido para reconhecer notas. O cristão pode treinar o espírito para discernir pensamentos que vêm do Senhor. Romanos 12:2 nos lembra: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um exercício devocional simples e poderoso é reservar diariamente um momento de silêncio e leitura bíblica, acompanhado de oração sincera. Comece lendo um trecho das Escrituras e depois fique em silêncio, permitindo que o Espírito Santo destaque palavras ou ideias. Anote tudo o que vier à mente. Sem filtrar no primeiro momento. Após isso, use 3 perguntas para discernir. Está alinhado com a palavra de Deus? Produz paz? Mesmo que me desafie, me aproxima mais de Cristo. Com o tempo, você perceberá padrões. Deus costuma falar de forma coerente com o que já revelou e muitas vezes confirma a mesma direção por diferentes meios. Esse treino diário afina os ouvidos espirituais para que, no meio do barulho da vida, você reconheça o sussurro do pastor. É na constância dessa prática que o discernimento se fortalece, e você aprende não apenas a ouvir, mas a obedecer prontamente. A metáfora da gota d'água. Imagine uma pedra no fundo de um lago. Uma única gota d'água não a muda, mas gotas constantes, caindo sempre no mesmo lugar, começam a desgastar sua superfície. Assim também é a forma como Deus, muitas vezes, nos responde. Um pensamento simples, repetido pelo Espírito, até que finalmente penetre em nosso coração. Às vezes esperamos uma revelação grandiosa. Mas o Senhor prefere trabalhar pela repetição suave. Um versículo que você lê várias vezes na semana. Uma frase que alguém menciona em momentos diferentes. Uma ideia que retorna toda vez que você ora. Isso não é coincidência. É intencionalidade divina. Samuel, ainda menino, não reconheceu a voz de Deus na primeira chamada. 1 Samuel 3:4-10. Foi preciso ouvir mais de uma vez para entender. Assim, Deus repete porque sabe que estamos aprendendo a discernir. A gota d'água não pressiona, mas insiste. Ela molda sem violência, mas com persistência quando um pensamento retorna com frequência. Especialmente se traz paz e se alinha à palavra. Pare e preste atenção. Pode ser a resposta que você está ignorando. Na prática, registre esses pensamentos repetidos. Ore sobre eles, peça confirmação e, se necessário, compartilhe com alguém maduro na fé. Muitas das transformações mais profundas não acontecem num instante, mas pelo efeito acumulado daquilo que Deus insiste em nos dizer. A gota constante é, muitas vezes, a voz fiel do pastor guiando o nosso caminho. Talvez, enquanto ouvia cada um desses pontos, você tenha percebido algo. Deus já está falando com você. Não é que ele esteja distante ou em silêncio, é que muitas vezes esperamos ouvir um trovão,
quando ele escolhe falar em um sussurro, e nesse sussurro, ele já trouxe direção, consolo e até correção. A voz de Deus pode vir como um pensamento suave, uma lembrança esquecida, uma ideia repetida ou até um confronto amoroso, mas sempre vem carregada de amor, paz e alinhamento com a sua palavra. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." João 10, 27. Se você pertence a Ele, pode ter certeza, Ele está guiando seus passos. Hoje, o convite é simples. Não ignore o que o Espírito já tem sussurrado ao seu coração. Volte a prestar atenção. Releia suas anotações, ore sobre aquelas ideias que não saem da sua mente e dê o próximo passo em obediência. Mesmo que o cenário não mude de imediato, saiba, a resposta de Deus já está em movimento. Confie, porque Ele nunca falha e sempre cumpre o que promete. Comente aqui: "Eu quero ouvir a tua voz, Senhor." Compartilhe essa palavra com alguém que está buscando direção e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e aprofundem seu relacionamento com Deus. Afinal, você não chegou até aqui por acaso. Deus já está falando, e hoje é o dia de responder a Ele.